Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Paz seja convosco, Deus abençoe, sejam bem-vindos a mais uma Semente de Vida com o tema É de Graça. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Como Deus é bom, amém? E nós precisamos, amados, reconhecer a cada dia o que significa a palavra graça, né? Por isso este tema. A graça é o favor de Deus imerecido a nós. Nós não merecemos a graça de Deus, mas Ele decidiu nos alcançar e nos abençoar por intermédio de nosso Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus aqui está falando, o Senhor Jesus, Ele curou os enfermos, Ele expulsou os demônios, levantou os paralíticos, né? Ele pregou o evangelho do reino e Ele não cobrou nada por isso. A primeira coisa que nós aprendemos é isso, que todo dom de Deus, toda boa dádiva, todo presente que vem de Deus, Deus não cobra de nós. Deus não pede dinheiro, Deus não pede nossas heranças, porque o dom de Deus é um presente para nós. Então nós aprendemos que Cristo, Ele enviou seus discípulos para realizar as mesmas obras que Ele. E disse para os discípulos, para que não cobrasse, para que de forma alguma deixar na mente das pessoas o entendimento de que as coisas de Deus devem ser barganhadas. Então Jesus foi bem claro, vocês não vão de forma alguma cobrar nada. As pessoas que quiserem te abençoar, as pessoas que quiserem te presentear, elas irão fazer, porque o próprio Espírito Santo tocará no coração dessas pessoas quando vocês entrarem na casa delas, ministrar a palavra, ministrar a cura, a transformação. Então nós lembramos muito a respeito das ofertas alçadas. Né? Toda oferta alçada é quando é colocada uma necessidade diante das pessoas, e as pessoas de bom coração, as pessoas de bom grado, tendo recursos para isso, né, elas vão e colaboram com a necessidade no tocante à oferta. E é assim que os discípulos de Jesus viveram na sua caminhada, pregando o Evangelho do Reino, sendo sustentados, sendo abençoados pelo próprio Deus, usando a vida das pessoas que entenderam que aquilo era um trabalho, né? Um trabalho que eles estavam realizando para o Senhor. Ninguém pode comprar o dom de Deus. Quando nós abrimos a palavra de Deus em Atos, capítulo 8, o versículo 18 ao 20, ali havia um homem chamado Simão. E este homem, ele viu o apóstolo Pedro pregando o evangelho e batizando no Espírito Santo, através da imposição de mãos. Então Simão, ele falou, eu quero isso para mim também, eu quero esse dom, eu quero ser igual a Pedro. E ele se aproximou de Pedro e disse, Pedro, toma esse dinheiro aqui. Eu te dou esse dinheiro se você me passar esse dom. Eu quero esse mesmo dom na minha vida. E qual foi a resposta de Pedro? Pedro disse o seguinte, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir, por meio dele, o dom de Deus. Veja como Pedro ele foi bem claro. O dom de Deus não pode ser barganhado. Assim como cargos, seja na vida secular, seja na vida eclesiástica, essas coisas não podem ser barganhadas. Né? Um homem que ocupa uma posição de responsabilidade espiritual, ele não pode colocar uma pessoa num cargo de responsabilidade por causa de dinheiro. Ou porque ele tem muitas posses, porque... Não. Ele tem que ser um homem sensível à voz do Espírito Santo, assim como foi Samuel ao eleger Davi, o futuro rei de Israel, e não olhar a aparência, mas sim o coração do homem. Né? Então veja que todas essas coisas elas não podem ser barganhadas. Deus não aceita essas coisas. Amém? Veja só o que está escrito em Isaías capítulo 55, versículo 1. Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, veja bem, vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite.
Então o vinho, o leite, o pão que Deus dá para nós, se trata de algo gracioso de Deus. Amém? É um presente de Deus para nossas vidas. E nós não precisamos dar dinheiro, nós não precisamos pagar por isso. Por quê? Porque Jesus Cristo já pagou por nós na cruz. Aquela frase que diz, tudo há um preço, ela é verdadeira. Tudo há um preço, até mesmo a salvação. Mas por que nós não precisamos pagar? Porque Jesus já pagou. A salvação para o homem é um dom gratuito. Veja que até a salvação é um dom de Deus, amados. A salvação está lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23. A parte B diz assim, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Que coisa linda, né? Como é bom saber que houve uma pessoa que pagou por nós o preço da salvação, derramando do seu sangue, para que nós pudéssemos ter acesso à presença do Pai. Por isso, eu me lembro daquela passagem que fala sobre a oração. Jesus disse assim, entre no seu quarto, feche a porta, fale com o Pai em secreto, e em secreto ele te recompensará. Olha que bênção. Veja que você não precisa de mim para falar com Deus. Você não precisa da autoridade espiritual para falar com Deus. Você tem acesso à presença de Deus direta, por intermédio de Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa. Então você não precisa pagar para entrar no reino dos céus. Você não precisa pagar para falar com Deus. Então somente seja sincero ao Senhor. Confesse o seu pecado, né? Faça os seus pedidos, coloque o seu louvor com sinceridade. Porque o coração sincero, o coração contrito, o Senhor não desprezará. É muito importante entendermos isso, amados. Principalmente para que não haja uma manipulação. Deus não nos chamou para sermos massa de manobra de ninguém, de nenhum homem sequer. Deus nos chamou para sermos povo dele. Um povo que ora, um povo que lê a Bíblia, um povo que crê na sua palavra e que é guiado por ele. Amém, queridos? Então é de graça. Veja o que está escrito em Romanos, capítulo 3, 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então até a justificação, ela também é de graça. O que é a justificação? Quando você está em pecado, você precisa ter o seu coração aliviado, transformado. Você precisa ser renovado. E você ora ao Pai. O que ele faz? Ele cobra de você alguma coisa? Ele pede dinheiro? Não, vai lá e faça isso, vai lá e faça aquilo. Não. Ele te perdoa. Porque ele deseja ver você livre. Livre do pecado, livre das amarras do mundo. E ser uma pessoa abençoada na terra. Então tem muitas pessoas que acham que são livres, mas são pessoas que são escravas do pecado, escravas do mundo, escravas das falsas religiões. Jesus quer libertar todos destas situações, amém? E para isso, entre no seu quarto e ore. Você não precisa de intermediadores. Fale com Deus você. Ore ao Senhor e Ele fará tudo o que é necessário pela sua vida. Seus pecados são perdoados por Deus quando você reconhece e confessa, orando no nome de Jesus. Por isso você não precisa pagar, pois Cristo já pagou por nós. Que maravilha! Cristo já pagou por mim e por você. Todo o pecado estava sobre Ele naquela cruz. Então se achegue ao Senhor Jesus. Aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Abra o seu coração. Fale com Ele tudo aquilo que você precisa. Você vai ver que Ele se manifestará na sua vida, porque você colocou nele a sua fé. Deus abençoe a sua vida grandiosamente e até a próxima, se o Messias permitir. Tengo todo, eres todo lo que necesito.